sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 18. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Podem sentar, irmãos. Nós estamos tratando, nosso assunto é ênfases do movimento pentecostal. Estamos abordando a primeira parte da matéria, que é as ênfases da ordem doutrinária. Dentro das ênfases da ordem doutrinária, o ponto número 2, na página 12 da sua apostila, está a cura divina. Vamos tentar desenvolver um pouco mais rápido hoje a nossa abordagem. Pedir que os irmãos estejam atentos para acompanhar, então, por gentileza. O movimento pentecostal, inspirado pelo Espírito Santo, lembrou-se então do que Jesus prometera. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E o texto que lemos: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se você crê em Jesus, se você nasceu de novo, se você é um crente pentecostal, as suas mãos estão prontas para este ofício: curar enfermos. Só que Jesus não vai obrigar você a fazer nada. Ele deu um mandamento, ele deu uma instrução aos seus seguidores, e ele declarou: os que crerem, os que acreditarem em mim, os que acreditarem na minha palavra, os que acreditarem no meu sacrifício, os que acreditarem na minha ressurreição, os que crerem em mim, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Já falamos sobre esse tema ontem. A evidência física do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é para todos que creem. Disse Pedro no dia da festa, pondo-se em pé no meio deles, disse: essa promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos quantos crerem. Me parece que tem alguns aqui nesta reunião que creram, ou que creem. Se você crê que fala língua estranha, ao mesmo tempo, a mesma fé e a mesma palavra diz que você impõe as mãos sobre os enfermos e os cura. Durante muito tempo nós fizemos isso.
Vamos fazer um trabalhozinho prático aqui. Quantos presbíteros há entre nós aqui, por favor? Fica de pé, eu quero ver o rostinho de vocês aí. Presbíteros. Tá? Presbíteros. Eu vou pedir por gentileza que vocês mostrem o vaso de azeite da unção. Mostra para mim. Quero ver. Quantos trouxeram? Não, quero ver a vasilha do azeite. Quero ver, me mostra para mim. Cadê o azeite? Muito obrigado, pode sentar. Eu não quis constranger ninguém. Só que se eu creio, eu tenho que praticar. Antes o presbítero usava o vidrinho de azeite no bolso, agora usa o envelope de aspirina. Irmão, ora por mim que eu estou com dor de cabeça. Não, toma uma aspirina que passa. Como é que alguém que não crê na cura divina vai subir no púlpito e vai pregar sobre cura divina? Hein, pastor Sandro? O senhor que é um pastor e ao mesmo tempo é evangelista, é um grande evangelizador, como é que alguém vai pregar que Jesus cura? Você não acredita? Não tem tanta gente que não acredita mais no Espírito Santo, né? Aceitamos a cura divina como um privilégio dado por Jesus ao crente. Não somos e nunca devemos ser contra a ciência médica, que grandemente serve à humanidade em aliviar o sofrimento e prolongar a vida. A cura divina, ao nosso ver, quer dizer, dentro da visão pentecostal, é uma provisão divina oriunda da redenção em Cristo. Quando Jesus curou a sogra de Pedro e expulsou demônios de muita gente, ele o fez para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Em 1 Pedro 2,24, Pedro declarou: pelas suas pisaduras ou feridas fostes sarados. Multidões em nossos dias, incluindo o autor desta matéria, que é Laurence Walson, pode dizer que experimentaram esse grande poder pelo Espírito Santo, que cura toda sorte de enfermidade. E eu posso dizer o mesmo. Jesus cura. Eu creio que Jesus cura. Diga comigo: eu creio que Jesus. Eu creio na cura divina. Eu creio na cura divina. Tem gente com medo de dizer que crê. Por que não falou, meu filho? Vou dar mais uma chance para você. Eu creio na cura divina. Vamos. Mateus 8, 16, 17. Rápido que o tempo corre. Onde estão os leitores aí? Chegada a tarde, no céu tem muito testemunhado, e ele somaram os espíritos por todos os estados enfermos. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou a nossa doença. Não devemos dizer para ninguém nunca, enquanto estiver doente, enfermo, que ele está assim por causa do pecado, porque ele está em pecado. Mas considere que eu vou dizer: quando Deus criou Adão, ele criou Adão imune a toda sorte de doença e de enfermidade.
Mas Adão pecou, e ao pecar trouxe sobre ele e toda a raça humana as mazelas das enfermidades e das doenças. Considere o que digo. Enquanto a ciência médica considera as causas de algumas enfermidades como psicológicas ou psicossomáticas, a Bíblia apresenta como causas espirituais, muitas vezes, como sendo um problema subjacente ou fundamental desses males. A provisão de Deus através da redenção é tão abrangente quanto as consequências da queda. Para o pecado, Deus provê o perdão. Para a morte, Deus provê a vida eterna e a vida ressurreta. Para a enfermidade, Deus provê a cura. E você pode alistar Salmo 103, 1 a 5, Lucas 4, 18, Lucas 5, 17 a 26, Tiago 5, 14 e 15. Quem quiser essas referências, depois peça para o professor Nereu. Daí, durante a sua vida terrena, Jesus ter tido um tríplice ministério: ensinar a palavra de Deus, pregar o arrependimento, que era o problema do pecado, e a bênção de Deus à vida, quer dizer, curar todo o tipo de moléstia, doença e enfermidade entre o povo. Agora, considere o que eu digo. Quando Jesus preparou os seus discípulos antes de sua partida, ele disse: vós fareis obras maiores do que as que eu faço, porque eu vou para o meu Pai. Olhe para suas mãos um pouquinho aí. Olhe para suas mãos. Essas mãos que você está olhando estão abençoadas por Jesus e pela palavra, para fazer obras maiores. Deus quer usar você, irmão. Deus quer usar você, irmã. Disponha-se para isso. Permita que Deus lhe use para abençoar a vida de alguém. Quantos necessitados têm passado diante de você? Quantas pessoas doentes, enfermas, quem sabe até desenganadas pelos médicos, têm passado diante de você e você tem dito assim: mas irmão, que barbaridade, desse jeito tu vai de mala pior, tchê. Esqueceu da salvação, esqueceu da fé, esqueceu do Espírito Santo, esqueceu da autoridade da palavra, esqueceu do mandamento de Jesus, que disse: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui é o hospital de Jesus, e você faz parte dessa grande clínica de curar os enfermos de alma, mas também curar os enfermos do corpo. Você não foi salvo por acaso, e você não foi salvo para enfeitar o banco da igreja. Deus lhe salvou com o objetivo de você se tornar uma
testemunha viva. Você é uma testemunha viva? Tem testemunhas vivas, mas tem testemunhas vivas adormecidas. Tem testemunhas vivas, mas tem testemunhas que dormem sem parar. Dormem. Disse um certo pensador que nunca viu uma geração de crentes tão cansados como a geração atual. Vamos fazer tal, não posso. Vamos fazer um culto, evangelismo, mas não dá, o sol está muito forte. Vamos pregar ali na praça, vai chover, não dá. Acabei de colocar uns carrinhos de areia no pátio, não posso, estou com dor nas costas. Carreguei umas lenhas para a lareira, não dá. Crentes cansados, sem motivação. Gostaria que você deixasse que um pouco do óleo do Senhor, do Espírito Santo, se derramasse sobre a sua vida, e você entendesse o mistério, o grande mistério da salvação e daquilo que Deus quer realizar através da sua vida. Você não está aqui nesta noite por acaso. Você não está aqui por causa de um homem. Você não está aqui por causa da denominação. Você está aqui porque Jesus lhe salvou. Para você abençoar o seu semelhante que sofre na sua volta. Mas eu já orei 3 vezes e ele não foi curado. Naamã teve que mergulhar 7 vezes nas águas lamacentas do Jordão, e somente na 7ª vez ele foi limpo. E você só orou 3 vezes e já desanimou? Quantos creem na cura divina? Quantos vão praticar a cura divina? Olha a mentira diante de Jesus. Quantos vão praticar a cura divina? Mas é para quem crê, irmão. Não levantou a mão, não está acreditando mais? O que houve com a tua salvação? Peguei você de jeito aí. Peguei você pelo braço agora. Um outro ponto que faz parte do movimento pentecostal. Os denominacionais não gostam muito quando a gente entra nessa abordagem. Faz parte da ênfase da ordem doutrinária. Vamos ler a escritura aqui para não ficar somente no que eu estou falando. Mateus 5,48, por favor. Mateus 5,48. Vamos acompanhar a leitura aqui, por favor. Repete, minha filha. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Está tratando Jesus neste contexto de santidade, santificação. Sede santo, porque o vosso Deus é santo. Deus é santo, é um atributo divino, a santidade, e os filhos
os descendentes do pai têm que trazer na sua vida as características do pai. Sede, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Queridos, a santidade se manifestou na vida da igreja primitiva. As epístolas do Novo Testamento tiveram por finalidade incentivar a santidade da igreja. E olha que o apóstolo Paulo assevera muito a respeito disso. A necessidade de viver uma vida agradável a Deus, isenta até da aparência do mal. Santidade é isso, não é só se apartar do mal, mas é viver isento da aparência do mal. A aparência do mal não é mal, mas se parece com o mal, tem semelhança com o mal. É quase o mal sem ser o mal, mas é uma aparência. E quando Paulo está instruindo Timóteo, ao qual chama de filho em uma parte, discípulo em outra, ele diz: foge da aparência do mal. A aparência do mal é mais ou menos aquilo que quis pegar José lá no Egito. José estava lá numa boa, tomando café colonial de manhã. Meio-dia tinha a perua Califórnia, na casa de Potifar. Lá pelas 3 tinha um chimarrão com erva boa de carijo. Uma mordomia completa, né? Ele era o chefão lá, ele era o mordomo, o chefe lá. E a danada da mulher do Potifar botou os olhos em José e disse: mas carne nova no pedaço, vou experimentar. Mas o José, que era santo, até no sonho ele era santo, porque os seus sonhos eram revelações divinas, era orientação de Deus a respeito de sua vida e seu futuro. Ele não sonhava balela, ainda que foi julgado como o sonhador, o tal do sonhador, mas até os seus sonhos eram, por dizer, bentos, eram santos. E quando o mal vai na direção dele, ele deixa até o que lhe pertence, mas ele foge. Foi pagar o preço, mas ficou imune. Olha lá, hein? Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, porque a vanglória provoca algumas coisas, inclusive a inveja. Por conseguinte, os crentes cheios do Espírito Santo nunca se sente bem aonde se manifesta obras da carne, ou se sente bem. O crente pentecostal, no ambiente que se produz obra da carne, ele sente repulsa, ele se sente mal,
ele se sente fora do ar, ele diz: esse ambiente não me pertence. O carnal não, o carnal ele é tipo camaleão. Se a folha é verde, ele é verde, se é amarela, é amarela, se é roxa, é roxa. Ele se adapta a qualquer ambiente. O crente pentecostal não, ele tem santidade na vida, ele tem uma vida ilibada, ele tem uma vida incontaminada. Ele é santo porque o pai dele é santo, ele chamou para ser santo, para ser puro. Está doendo? O sentido de igreja já é um sentido de santificação. A palavra igreja, etimologicamente, que quer dizer tirados para fora, quer dizer separados, escolhidos. Escolhidos. Me lembro de mamãe, depois de abanar o feijão no sol, se sentava à mesa para separar o que era bom para comer e o que não era: palha, uma pedrinha, um bichadinho, um murchinho, ia ficando do lado, e ela ia escolhendo. E não uma vez eu dizia assim: oh mamãe, que perda de tempo, por que você faz isso? Não, a gente tem que comer o que é bom. Eu estou separando só os grãos bons, sãos, para nós cozinharmos e nos alimentar. Se você não engole coisa ruim, pedra, palha de feijão, pedregulho, carolo, bicho de feijão, você não quer engolir, você pensa que Deus vai engolir um crente que não busca santificação? Sabe o que ele diz lá no Apocalipse? Para aquela igreja desvirtuada, que abandonou a santificação: quem dera fosse frio, porque não é crente. Então, porque tu é morno? Bah! Tu não é nenhuma coisa, não é nem crente, nem mundano. Tu é um pé lá e outro aqui. Tu toca no conjunto e toca no bailão. Tu canta aqui no coral e canta na quermesse. Vomitar-te-ei. É Deus que diz, não inventei. Não foi eu que escrevi a Bíblia, está escrito lá. É morno. O que é o morno? Parece que é quente, mas não é. Está quase frio, mas não está frio. Não é uma coisa nem outra. É mais ou menos. Até parece aquele irmão, né? Como é que vai, irmão? Tudo bem, mais ou menos regular, mal passado. Morno. É morno. Ô morno, quem é morno, diga aleluia. Quarto ponto da ênfase da ordem doutrinária: eu falei no início que alguns, quando falam sobre esse assunto, determinam os 4 pilares da doutrina pentecostal. A segunda vinda de Cristo. Parece-me que no início, pastor João Maria, os pregadores davam mais ênfase ao aspecto escatológico da Bíblia. Mas, por absurdo que pareça, conheço pastores assembleianos que não acreditam mais no arrebatamento. E atrás destes tem muitos,
por aí. Bem, nós não somos daqueles também que marcaram a vinda de Jesus e depois disseram, não, é que Jesus veio. Só que ele veio, ele estava no terceiro céu, mas daí tinha uma coisa meio desajustada ali no segundo. Então ele passou para o segundo para fazer uma purificação, porque subiu muita poluição da atmosfera para a estratosfera, e chegou à ionosfera, e passou para a parte dos astros. Então Jesus teve que fazer uma limpeza. Ele pegou uma grande mangueira de bombeiro e está dando um jato lá para dar uma limpada. Nós não marcamos a data da vinda de Jesus, nem a entrada dele num outro lugar lá no céu. Jesus disse assim: não interessa para vocês saber a hora que o Filho do Homem vai voltar. O que interessa é que vocês têm que estar prontos. Tem gente pensando que vai ter uma clarinada aqui na terra, né? Nós estamos esperando que quando tocar a trombeta aqui, nós vamos todos se preparar. Vamos ficar esperando a trombeta tocar aqui na terra. Não tem trombeta aqui na terra. Mas não tem que esperar a trombeta tocar? Não. A trombeta soará lá no céu. Você está ouvindo agora o que está acontecendo no céu? Lá no céu tem uma festa, porque a igreja de Passo Fundo está reunida na escola bíblica de Obreiro. Você está ouvindo alguma coisa? Está ouvindo anjo cantar, anjo tocar? Está ouvindo o barulho do céu? Não, com o seu ouvido humano você não ouve. Se você sair fora do templo e ir lá para o outro lado da rua, não sei se você me ouve, você vai ouvir o céu? Está a milhões e milhões de anos-luz daqui? A trombeta soará no céu. Isso é um sinal. Lá no quartel-general é que toca a trombeta. Lá onde nós vamos chegar, lá para onde nós vamos ir, lá onde nós vamos ter a grande reunião. Mas eu tenho que acreditar na segunda vinda de Cristo. Eu tenho que crer. E quem mais acredita na vinda de Cristo, sabe quem é? É o crente cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem diferença, ele tem sinal, ele tem marca na sua vida. Ele está tomando café da manhã, o crente cheio do Espírito Santo, olha, eu estou colocando aqui entre aspas, o crente cheio, ele está tomando café da manhã e diz assim: Jesus pode vir agora. E aí eu deixo esse café aqui que já está esfriando e vou embora para casa. Mas tem gente que toma café da manhã e nem lembra, só lembra dos problemas do dia, nem lembra que Jesus pode vir quando ele toma café. Até reclama da mulher: mulher, podia ter aquecido um pouquinho mais a xícara aí no inverno, frio, aí bota uma xícara fria aí, esse café aí. Mas Jesus pode vir naquela hora e o resmungão vai ficar resmungando. O crente cheio do Espírito Santo está pronto para subir. Aceitamos a segunda vinda de Cristo como coisa a acontecer breve. Então o crente pentecostal, ele dedica parte da sua vida, por que não dizer a sua vida, e estudar a respeito da vinda de Cristo. Eu creio que pelo menos de vez em quando deve se pregar sobre a vinda de Cristo lá na congregação. A gente prega sobre tanta coisa, né? De vez em quando é bom pregar sobre a vida de Cristo. Não, mas o pastor João Maria, ele é professor de escatologia. O pastor João Maria é um só, não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Prega você. Por que você não prega? Por que você não ensina lá sobre a vida de Cristo na congregação? Vai esperar o João Maria? O João Maria está na Inglaterra. João Maria está na África. João Maria está na Índia.
Vai esperar o João Maria vir dar um estudo de escatologia? Prega você, meu filho. Você já ouviu tantas vezes, está careca de saber. Ele não prega sobre escatologia. Jesus está voltando. Põe em prática o que você já ouviu 300 vezes. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Palavra do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos que viver crendo isso todos os dias da nossa vida. Outro ponto importante da nossa ênfase doutrinária, quero ver se no segundo tempo nós partimos para a aplicação prática. Desculpe que eu estou correndo um pouquinho, tá? Mas depois você vai ler isso aí, e que você não entender que está escrito nessa folha, pergunte para o professor, porque eu não sou professor, né? Tem que perguntar para o professor. Eu sou um eterno aprendiz, tá? Acho que vou me tornar professor só depois do milênio. Daí eu vou entender muitas coisas. Não entendo quase nada. Vamos lá. Inspiração das Escrituras. Você, irmão, tem que crer no livro. Você tem que crer no livro. É claro, eu estou falando do livro, eu estou falando da palavra, do texto inspirado por Deus, aqueles mais ou menos 40 aiógrafos que se permitiram ser conduzidos pelo Espírito Santo para escrever. Não estou falando nessas notas de rodapé, cuidado com isso, viu? Tem cada absurdo homilético nessas rodas, notas de rodapé aqui que é de arrepiar. Estão inventando Bíblia de estudo de tudo que é nome aí, e tem gente se confundindo, está deixando de ler o texto bíblico para ler notinha de rodapé, e está usando no púlpito da igreja, está ensinando congregação com nota de rodapé. Aquilo é inspiração que Deus deu para o autor que escreveu aquilo ali. Aquilo não é texto bíblico. O texto bíblico é a essência da palavra. Nota de rodapé não é texto bíblico. Nem título de tópico bíblico é texto bíblico. Aquilo foi colocado na hora de fazer a versão. Foi feita a tradução e depois foi feita a versão. Você vai ver que numa versão tem um título e na outra versão tem outro título. E muitas vezes o título de uma versão não condiz com o título de outra versão. O título não é texto bíblico. Aquilo foi colocado pelo João Ferreira, pelo padre Mateus, pelo Marques da Silva, por aqueles que traduziram a Bíblia do latim para o português. Não é texto bíblico. Mas eu tenho que crer na inspiração das Escrituras, da palavra de Deus. Eu preciso acreditar que a palavra de Deus é verdade, que ela é útil para a minha vida, para a minha edificação, para a minha preparação. A Bíblia, a palavra de Deus, a essência. Eu tenho que crer. Todo crente pentecostal, ele tem a Bíblia, a pedra de toque. O respeito da Escritura pelo crente pentecostal é total. A autoridade da Bíblia sobre a sua vida é absoluta. É atribuído dentro da doutrina pentecostal que a Bíblia é sagrada, como palavra de Deus. Ela tem a autoridade do seu próprio autor, Deus, para a nossa vida, para conduzir a nossa vida. Ela é a bússola que indica o caminho pelo qual eu devo andar, pelo qual eu devo trilhar. A santa, bendita, inerrante palavra de Deus. Sexto ponto.
Está olhando aí? Qual é o seu ponto aí? Vá. Consideramos o costume, dentro da doutrina pentecostal, de separar voluntariamente para a obra de Deus ao menos 10% dos vencimentos salariais ou do produto realizado por meios mais práticos de levar avante a obra de Deus sobre a face da terra. O dízimo não é da lei, é antes da lei. A lei apenas legalizou aquilo que Deus já tinha abençoado. O dízimo acompanha a história da humanidade. Lembram daqueles dois filhos de Adão e Eva? Um trouxe o dízimo e o outro o restolho. Um trouxe as primícias do rebanho, o melhor que tinha, a cédula mais nova, não aquela rasgada, queimada as pontas, que o tesoureiro gasta um rolo de fita durex para consertar. Não, aquilo você usa para dar bala para os seus filhos. A ovelha de lã limpa, sem mancha, sem fendidura do casco, sem bicheira. Ele trouxe e ofereceu, e Deus se curvou para receber. Aquele que não dá o que Deus recebe, o que Deus espera, sempre sente inveja do irmão, e sempre está querendo matar o irmão, porque foi o que Caim fez com Abel. Eu ainda mato ele, esse ordinário ganha essa miséria e tem tudo, e eu ganho bem, e eu não consigo alcançar ele. Lembra daquela máxima de Jesus? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aleluia. Há uns 10 anos atrás eu contei a história do Pedro aqui, lembra? Do dízimo. Pedro congregava há 10 anos atrás na igreja do pastor João Maria. Pastor João Maria, ore por mim porque tem uma vaguinha lá, eu sou tuco lá na empresa, peão, e tem uma vaguinha de chefe de seção lá, tu ora por mim porque tu sabe, né? Eu estou fiel aí, eu estou contribuindo aí. Pode examinar o livro da tesouraria aí. O 54,50 está sempre aí. Descobri um que dá 54,50. Aí, pastor, ore por mim, porque eu vou ser chefe, vou ganhar mais. Aí o pastor, dobra o joelho, meu filho. Pegou aquela mãozona dele, botou na cabeça do Pedro e disse: Senhor, abençoe ele, faz prosperar. Chegou no outro dia lá, o chefe diz: pode tirar o macacão aí, você vai usar um avental agora. Você foi promovido, chefe. Aleluia, maravilha. Primeiro lugar, primeira pessoa foi lá: pastor, graças a Deus, pastor João Maria, agora o senhor vai ver, vou até ajudar a missão agora.
Que bom. E o pastor João Maria acreditou. E o Pedro dava um mês, dava janeiro, fevereiro não dava março, abril não dava. De vez em quando o pastor coçava a cabeça e disse: o que está vendo com o Pedro? Ô Isaías, olha no livro aí, como é que está o Pedro? Ô Israel, como é que está aí, Israel? Pastor, ele dá um mês sim, mês não. Apareceu uma vaga de gerente. E disse: essa é minha. Vou lá para o pastor orar por mim. E o pastor, como tem coração de borracha, né? Estica, encolhe, estica, encolhe. Chegou o Pedro lá: olha por mim, tem uma vaga de gerente agora. Agora sim, eu vou ajudar a missão. Eu vou ajudar o Lar Emiliano Lopes, que até agora não ajudei, não dei um centavo. Agora eu vou ajudar o Lar Emiliano Lopes, porque agora eu vou ser gerente. Dá um joelho, meu filho. Senhor, abençoa o Pedro. Agora que ele vai ser gerente. Tá. Pedro volta para a empresa. O chefe diz: tira o avental, põe um paletó e a gravata. Agora eu vou ser gerente. Deu o dízimo em agosto, passou setembro, outubro, novembro. Aí quando veio 13º, tomou um choque, né? E disse: pá, vou ter que dar o dízimo, senão vão desconfiar de mim. Aí pegou lá o perna de anão, né? Pegou 10%, dividiu por 4. Se eu vou dar isso aqui, ninguém sabe quanto que eu ganho mesmo. E o pastor preocupado com o Pedro, né? O que está vendo com o Pedro? Ele sentava sempre no primeiro banco, dava glória a Deus de 1,5 metro. Quando passou a chefe, foi lá para o meio da bancada. Agora é gerente, ele está sentando perto do porteiro, é o guarda do porteiro lá. Daqui um pouco o Pedro sumiu da igreja. Ficou sócio de um clube bom da cidade, que consumia o dízimo dele na mensalidade. Você não pode dar o dízimo agora, tem que pagar o clube. Não dá, sinto muito. A missão que se dane, o Lar Emiliano Lopes que se dane. E não quero saber, eu tenho que pagar meu clube. Agora eu sou da elite, sou gerente. Sou gerente. Adoeceu a esposa dele, ele se lembrou. Vou lá na igreja pedir oração. Pastor, ora por mim, minha mulher está doente, coitadinha, mãe de meus filhos, o que vai ser de mim se a mulher, ela que lava minhas roupas, ela que passa minhas roupas, ela que faz comida, porque eu não sei fazer nada, eu não sei fritar um ovo, ela que faz o café, ela que coloca o chinelo lá. Oh, meu Deus do céu, a mulher era empregada que ele tinha, né? Mas não posso viver sem ela, coitada, nem o vestidinho de chita mais usava. Ora por mim. Senhor Jesus, abençoa o Pedro, para ele não ser mais gerente, para ele não ser mais chefe. Que isso, pastor, está doido? Senhor, eu quero que ele volte a ser operário, porque quando ele era operário, ele era fiel a ti. Tem alguém que quer receber essa oração aí? Quando você era pobre, uma mão na frente e outra atrás, você dava o dízimo. E agora que está ganhando bem, por que não está dando mais? Jesus mudou? A palavra mudou? Ah, não, isso é Malaquias, não tem nada a ver com... Eu não estou falando de Malaquias, estou falando de doutrina pentecostal e de uma coisa que começou lá com a humanidade. Nem Abraão tinha nascido, a oferta a Deus já havia sido estabelecida por Abel.
você é crente pentecostal, fala língua estranha e não dá o dízimo, não é fiel no dízimo. Jesus deu tudo para você, deu saúde, deu dons, abençoou, deu um bom casamento, deu filhos saudáveis, e você está negando que é de Deus. Ó, não estou mais aqui, estou em Santa Maria. Mas eu posso estar sendo um profeta na tua vida, ou um chicote para a tua vida enviado por Deus hoje aqui. Desculpa, invadiu o tempo de intervalo. Parei, pronto, me olha, mas de cara feia. Irmãos, vamos para a ênfase da aplicação prática, ênfase do movimento pentecostal, segunda parte, evangelização. O grande imperativo de Jesus: indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Algum erudito no passado falou sobre o ID. Ele fez referência a um desejo, a uma vontade expressada pelo Mestre aos seus discípulos, aos seus seguidores, aqueles que durante um tempo de sua vida viam-se assentado em sua escola para aprender dele. Entre tantas coisas, ao iniciar uma de suas aulas e seus ensinamentos, ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. A estes mesmos ele diz: indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E o poder para cumprir isso está na palavra registrada em Atos capítulo 1, versículo 8, que foi uma profecia de Jesus sobre seus discípulos. Recebereis poder. Jesus fala de um futuro, de algo que iria acontecer depois daqueles dias. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O desejo de Deus, registrado pelo apóstolo São Paulo, foi que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Evangelizar para nós é a nossa maior responsabilidade. É colocar em prática a doutrina pentecostal, levando adiante aquilo que temos recebido pelo esforço daqueles que chegaram até nós. Cremos que a igreja deve dedicar-se a todos os meios de evangelização, utilizando todos os métodos possíveis para alcançar o seu objetivo fim, que é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Evangelismo pessoal, essa é uma prática dentro da evangelização que muitas de nossas igrejas têm operado. Algumas têm falhado nisso. Na verdade, quando eu falo de igreja, não estou falando do contexto de denominação, não estou falando da igreja local ou de uma determinada igreja de uma determinada cidade. Eu estou falando de igreja no seu contexto, no seu bojo maior.
A igreja tem falhado na evangelização pessoal. A igreja fez muito disso no princípio. A igreja praticou isso de maneira verdadeira no início. A igreja, quando teve o seu maior desenvolvimento e o seu maior crescimento, foi na passagem da década de 50 para a década de 60, quando a maioria da igreja, por que não dizer, de 70% a 80% dos membros da igreja eram evangelizadores. Todos tinham esse desejo de ganhar para Cristo os seus familiares. Todos tinham o desejo de ganhar para Cristo a sua vizinhança. Mas hoje há um grande número de crentes que não sabe nem o nome do vizinho que mora do lado. Sobem e descem no prédio no mesmo elevador durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos e não se identificam. São vizinhos que vão à feira junto e compram batatas e laranja e não se identificam. Mas o ardor daqueles crentes fez com que a igreja pentecostal crescesse extraordinariamente, porque cada um crente queria ganhar pelo menos um para Cristo. Evangelismo pessoal é isso, é comunicar às pessoas que estão próximo de nós o evangelho de maneira simples, através de homilia, quer dizer, de uma conversa, de um diálogo, de tratar de um assunto comum que envolve 2 pessoas e através desse assunto comum chegar ao objetivo, que é evangelizar. Jesus fez isso. Jesus foi ao poço de Jacó e começou a falar de água para a mulher samaritana. Jesus queria falar do reino, queria falar do evangelho, queria se identificar para a mulher, mas Jesus disse: me dá água. E aí começa aquela discussão: não te dou água, eu sou samaritano, tu é judeu, o judeu não se dá com samaritano, samaritano não se dá com judeu, o judeu vai no templo, o samaritano vai na montanha, e conversa vai, conversa vem, diz assim: se tu soubesse. Ela abriu a porta. Quem é que te pede? Tu lhe pediria e ele te daria água que salta para a vida eterna. A mulher, sem entender muita coisa, mas Jesus: mas tu vai tirar água com o quê? Tu não tem nada para tirar água desse poço. Esse poço eu conheço bem, eu venho todos os dias nessa hora tirar água daqui. Eu sei que você não tem vasilha, você não vai tirar água. Jesus estava falando da água da sua palavra, porque a mulher, sem se perceber, estava tendo a sua sede, a sede de sua alma saciada. Olha para mim, quantos estão morrendo de sede perto de você? Quantos estão entrando em estado de inanição, morrendo de sede do seu lado? E você cheio d'água, e você diz assim: essa água é minha, eu não dou para ninguém. Mas Jesus não lhe chamou para ser um beberrão de bênção, mas lhe chamou para compartilhar as bênçãos do Calvário. Evangelismo pessoal é uma tarefa que todo crente, todo membro da igreja, todo salvo em Jesus Cristo pode praticar. E se não está praticando, está em débito. Está em débito. Estamos aqui hoje para chamar a sua atenção e dizer: você está em débito com o reino de Deus. Quantas pessoas Deus já fez aproximarem de você, que você já fez chegar ao portão de sua casa, à porta de seu apartamento, e chegaram até você para dizer: o dia está difícil, né? Puxa vida, essa temperatura está terrível. Está abrindo a porta para você falar do evangelho. Quando a pessoa reclama do tempo, abriu a porta. Mas que calorão, né? E não chove mais. Está abrindo a porta, está pedindo: me diga alguma coisa, por favor. Eu estou querendo conversar com alguém. Eu estou querendo, eu preciso de um diálogo. Eu preciso de alguém que me fale de alguma coisa mais importante. Eu estou dizendo que está calor, é um pretexto para iniciar uma conversa. Aproveite a oportunidade que Deus está dando a você e fale do evangelho. Pregue o evangelho, anuncie o evangelho.
diga que Jesus salva, que Jesus cura, que Ele batiza com o Espírito Santo e Ele volta para buscar a igreja. Segunda coisa, dentro da evangelização, é que nós precisamos, mais do que nunca, mais do que em qualquer tempo na história, isso eu tenho falado lá na minha congregação, nós precisamos do poder sobrenatural, a manifestação do poder sobrenatural em cada um dos nossos cultos. Glória a Deus, aleluia. Eu não preciso de promover uma campanha para que o Espírito Santo esteja na igreja. Eu não tenho que fazer uma santa convocação para que o Espírito Santo esteja na igreja. Eu tenho que tão somente pedir que Ele se manifeste no meio da igreja, e Ele fará isso se eu desejar. Cada obreiro, cada pregador, cada tirador de escala de culto tem sobre a sua cabeça a espada divina da responsabilidade de desejar que durante o culto que ele está, haja a manifestação sobrenatural do poder de Deus no culto. Ou você crê e realiza, ou pega a sua pasta e sai a passo. Ou somos pentecostais, ou como disse aquele pregador chileno, pentecostales. O culto pentecostal tem que ter liberdade para o Espírito Santo. O irmão começa a orar, fica cheio do Espírito Santo, e alguém começa a entender o que o Espírito Santo está dizendo através daquela língua estranha, e vai abrir a boca, e o dirigente, geladeira, picolé, iceberg, diz assim: canta um corinho ligeiro, puxa um sol maior aí. Deus maravilhoso. É o bombeiro do púlpito, o apagador de fogo. Vou pedir para o Espírito Santo queimar da sola do teu pé até o fio do cabelo da cabeça, para que você nasça de novo, para que você sinta o calor de Deus na sua vida e comece a queimar até os seus ossos. Os pecadores precisam ser atraídos pelo poder do Espírito Santo nas nossas reuniões, porque de religião o mundo está cheio, de filosofia os ouvidos do povo estão cansados, de retórica bonita os púlpitos estão cheios, mas vazios não são. Nós precisamos de ter nesse lugar, que é santo, homens comprometidos com Deus e com a sua palavra. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, Pai. O livro do Apocalipse registra no capítulo 5, versículo 12. Quando milhões e milhares irão proclamar: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Evangelização pessoal, manifestação do poder sobrenatural de Deus no culto, e evangelização em massa. Evangelização em massa. O que é evangelização em massa? Evangelização em massa é como estamos aqui hoje. Como é que se faz evangelização em massa? Você começa caminhando de joelho. Você não começa caminhando com os pés, você começa caminhando de joelho e pedindo a Jesus que
e salve almas. Que realize o maior de todos os milagres, que tire do homem o coração de pedra e coloque um coração de carne sensível à ação de Deus. Que tire o pecado que domina o coração e a mente do homem, e que possa nesse coração penetrar a ação de Deus e transformar essa vida. Culto pentecostal, evangelização em massa. Eu estive num culto, o evangelista estava pregando, e daqui a um pouco, lá no meio da multidão, uma mulher começou a gritar e dizer: Jesus, perdoa os meus pecados. Existe uma escuridão grande na minha frente. Jesus, perdoa os meus pecados. O pregador estava pregando e a mulher começou a gritar. Alguém que se preparou para pregar salvação, alguém que se preparou para pregar o evangelho, e o Espírito Santo de Deus, que age através da palavra, estava convencendo aquela mulher que gritava. Ela estava confessando os seus pecados, ela estava sendo limpa. A preocupação da igreja pentecostal é o quarto ponto desse subtópico. Desde o princípio do movimento pentecostal tem sido este: que a igreja seja um organismo vivo e dedicado a Cristo. Embora na forma de sua organização, em alguns lugares seja copiado de outras denominações, no Brasil, na América Latina, mas o sistema padrão melhor é o do Novo Testamento. Em algumas igrejas tem pastor, evangelista, presbítero e diácono. Em outras igrejas tem pastor e diácono. Em outras igrejas tem pastor, presbítero e diácono. Cada um tem uma forma. Mas independente da forma como se conduz o ministério, a preocupação maior tem que ser que a igreja seja um organismo vivo e dedicado a Cristo. As igrejas pentecostais são, na maioria, autóctones, quer dizer, são autopropagadoras, são autossuficientes economicamente. Um dia alguém chegou para mim e disse: escuta aqui, por que a Assembleia de Deus não compra uma emissora de televisão? Porque a Assembleia de Deus não é latifundiária. Por que a Assembleia de Deus não tem emissora de rádio em cada cidade? Porque nós não temos caixa único. As nossas igrejas têm um sistema de igreja livre. A igreja se mantém e se sustenta dentro do seu padrão de vida que tem os seus membros. Assim era a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, as igrejas da Ásia. Cada igreja gerava o seu suprimento próprio, não havia caixa único. Imagine, Pedro, Tiago e João seriam os marajá da igreja, seriam os tubarão da igreja, seriam os cancã da igreja, mas eles de vez em quando tinham que sair de Jerusalém e buscar oferta lá nas igrejas filiais e trazer para sustentar os pobres de Jerusalém, porque as igrejas, este é o modelo neotestamentário. É por isso que a Assembleia de Deus é desse jeito. O maior patrimônio da igreja Assembleia de Deus não é o seu prédio bonito. Como está ficando bonito isso aqui, hein? Puxa, glória a Deus. João Maria está caprichando, hein? Mas isso não é o maior patrimônio da igreja. O maior patrimônio da igreja não é a bela casa pastoral, o automóvel 0 km da igreja, ou o que o pastor tem. O maior patrimônio da igreja. Glória a Deus. Você é o maior patrimônio. É por isso que a Assembleia de Deus, a igreja pentecostal, tem esse sistema. Cada igreja é uma igreja, cada igreja sobrevive com seus recursos, uns maiores, outros menores, mas ela vive assim.
porque o seu objetivo não é estar na capa do boletim diário, não é estar na primeira manchete do jornal de circulação do Estado, não é estar no correspondente da maior rede de televisão, mas é ter cada membro participante da igreja com seu nomezinho registrado nos anais eternos do livro da vida, no grande livro de Deus. Este é o maior valor da igreja pentecostal. Não se busca acumular valores aqui, mas juntar os valores que são as vidas para apresentar ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Aleluia! É claro que podemos usar o rádio e a televisão, por que não? Por que não? Usamos o rádio. A nossa congregação, a vossa co-irmã ali, nós temos 2 horas na rádio da universidade. Não tem nenhuma igreja que tem programa lá, senão a nossa. As igrejas poderosas chegam lá e oferecem dinheiro para comprar o nosso espaço. O reitor diz: não, essa igreja eu conheço, essa igreja é uma igreja séria. Essa igreja paga o programa no prazo. Essa igreja não fala mal das outras igrejas. Essa igreja prega um evangelho de transformação de vida. Essa igreja é uma igreja séria. Por isso eu mantenho esse programa aqui, nenhuma outra. Por que isso? Porque esse é o nosso sistema. Poderíamos ter uma emissora? Claro que poderíamos ter. Mas para quê? Para passar o dia enchendo linguiça? Deixa que os outros mantenham as emissoras, a gente vai lá e ocupa o espaço deles. É muito mais fácil de chegar na casa do pecador com uma emissora secular do que com uma emissora evangélica. Porque a emissora evangélica, ele vai lá e diz: não, essa emissora eu não quero, e vira o dial do rádio e aperta o botãozinho digital e troca dali. Agora, se ele está escutando uma rádio secular e de repente alguém lê um salmo, e diz assim: amigo ouvinte, Deus ama você. E ele: opa, o que a rádio da universidade tem que ver com Deus, comigo? O que esse locutor, esse apresentador está dizendo aí? Amigo, Deus ama você. E ele treme na base, ele diz: vamos escutar o que esse cara está dizendo aí. Temos testemunhos. Temos testemunhos. Funcionários da emissora, de vez em quando eles são tocados pela palavra da pregação do sábado. Os funcionários da emissora no domingo estão no culto da igreja. E um outro dia diz assim: o que cuida dos transmissores, a pastora? Eu não sei o que está vendo comigo, não sei se eu estou ficando velho, mas eu estava lá com o programa no ar e daqui a pouco eu comecei a chorar sem querer. Está chegando a hora. A lenha verde perto do fogo, uma hora queima. Agora eu vou falar um assunto que tem gente que não gosta. Quanto meu tem aí, professor? Não me faz cara feia que eu fico com medo. Eu tenho medo de cara feia. Bem, tem um assunto que nem todos gostam. Eu não sei qual foi a reação dos discípulos de Jesus quando Jesus ouviu que o cego vinha na direção dele. Preparou a boca, encheu de saliva, cuspiu no chão, pegou os seus dedos santos e botou a mão no barro. Eu não sei se algum discípulo reclamou,
Mas talvez se fosse nós hoje, Jesus, tu vai botar a mão no lodo e depois vai partir pão para nós lá na hora do lanche. E tu disse que a gente não precisa estar lavando as mãos igual os fariseus fazem. E agora como é que vai ser? Tu bota a mão no barro e agora vai picar o pão para nós? Tu vai botar a mão no barro? Eu questionaria, quem sabe, mas quem sabe alguém ia me alertar e dizer: ô João Oliveira, lembra que quando Deus foi fazer o primeiro homem, ele usou foi essa matéria aí, foi barro. Então, para curar os olhos do cego, nada melhor que a matéria-prima que ele fez os olhos do Adão. Os olhos do Adão foram feitos de barro. Jesus pegou o lodo, passou dos olhos do cego e disse: vai te lavar no tanque de Siloé, porque eu não trouxe água. Nem o Judas Iscariotes levou a bambona de água aquele dia, só levou a malinha do dinheiro. Vai te lavar no tanque de Siloé. Jesus não vai lavar as mãos? Por hora não. Pode ser que tenha algum cego espiritual por aqui, eu tenho que esfregar um barrinho nos olhos dele também. Esse assunto aqui, esse ponto número 2, vou lhe localizar aí na sua apostila, me desculpa que eu... página 20, obrigado. Eu não entendo por que a igreja tem que se preocupar com essas crianças, filho dos outros. A gente não sabe nem que filho de quem é. Aí o conselho tutelar pega essa criança e tem que mandar para algum lugar. Eu não sei porque que a igreja tem que ter um tal de Lar Emiliano Lopes. Bom, começa pelo nome, né? Que foi um pastor dessa igreja. Lar Emiliano Lopes. Logo que eu cheguei aqui em 96, eu perguntei para alguém: sabe onde fica o Lar Emiliano Lopes? Alguém disse: a chácara do Germano, eu sei. Várias vezes na convenção o Germano chegava com os dedos rachados de consertar a cerca, arame farpado, e eu fiz uma reunião com a diretoria. Logo que cheguei aqui, eu digo: vocês não pensam que eu vou rachar minhas mãos igual o Germano, agora eu vou fazer vocês rachar as mãos de vocês, porque vocês são daqui. Quantos sócios do Lar Emiliano Lopes tem aqui hoje? Levanta a mão. Misericórdia. Quanto vale uma alma? Lembra daquele hino como é que é? A menina aquela: irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Isso aí foi um tempo que a igreja toda cantava, era coral de subgeração cantava, coral infantil cantava, coral da mocidade cantava, todo mundo cantava. Irmão, acho que eu tenho que pedir para essa cantora regravar esse disco e espalhar pelo Brasil todo. Uma alma salva vale mais do que? Criança tem alma? Não tem, né? Quanto mais quando é filho de não sabe quem. Olha a teologia do apóstolo Tiago. Ó, e eu sou discípulo de Tiago, porque aonde eu vou, se não tem obra social, eu invento. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Não adianta dizer para aquele que está morrendo de frio: Deus te abençoe, se eu não der um casaco para ele se aquecer. Não adianta eu dizer para aquele que está com a barriga doendo de fome: Deus te abençoe, se eu não der pão para encher a barriga dele. Não adianta eu dizer para a criança marginalizada, jogada na sarjeta: Deus te abençoe, se eu não acolher ela.
é um evangelho muito pobre. O evangelho transforma vidas através das suas mãos. O evangelho transforma as vidas através das suas atitudes. E eu gostaria de conseguir, pastor João Maria, no mínimo 100 contribuintes, daqueles que não são ainda, pular Emiliano Lopes hoje. No mínimo 100, dessa multidão toda que tem aqui. Isso é um trabalho sério, irmãos. As autoridades reconhecem, as autoridades premiam, as autoridades chamam para convênio, e os donos da entidade, que são os membros da igreja, não acreditam na entidade. Ah, mas eu não tenho, já dou o dízimo. Puxa vida, hein? Sabe que tem gente que não tem o Espírito Santo, e eles fazem caridade pensando que através da caridade eles vão ser salvos, e por isso tem crente que mistura a cabeça e não faz caridade. Caridade é a tradução prática do amor. É o amor em exercício. Amor, caridade é amor em ação. Você diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, você é o quê? Irmão, a obra social nasceu com a Assembleia de Deus, nasceu com o movimento pentecostal. A obra social não é alguma coisa. O pastor Germano não tinha muito o que fazer, então inventou o orfanato para abrigar as crianças aí, para ganhar dinheiro da prefeitura. Não ganha nada, isso dá prejuízo. Ninguém tem lucro em dirigir uma instituição social. O único lucro é aquelas crianças que estão lá ouvindo a palavra de Deus. O que seria do Serginho se não tivesse lá Emiliano Lopes? Onde andaria hoje? O que seria do Sebastião se não tivesse lá Emiliano? Onde andaria hoje? Existiria ou não? Estaria preso? Seria um mula traficante? Um viciado? O que seria? Mas houve alguém um dia que entendeu a salvação, que a salvação não era balela, não era conversa fiada, não é só brincar de ser crente, botar paletó e gravata e dizer que é o Brasil da igreja, é evangelista da igreja, grande vantagem. Os discípulos saíram, deram a voltinha, foram na esquina e voltaram. Ah, Jesus, nós temos grande agora, e nós demos uma volta, expulsamos demônio, curamos enfermo, Jesus disse, passa a borracha. Isso não é o motivo. O único motivo que vocês devem se alegrar por ter o nome escrito. Só isso. E para ter o nome escrito no livro da família, você tem que ser igual ao pai de família. Deus lhe amou quando você não era nada. Deus quis bem para você quando você não queria Deus. Deus lhe escolheu quando você não sabia nem que era Deus, não sabia diferenciar a mão direita da esquerda, de salvação e perdição. Deus lhe pegou pelos cabelos lá do charco de lodo do pecado e lhe colocou aqui dentro de uma igreja bonita que nem essa, e agora você dá glória a Deus e aleluia e não entende muito bem o que faz. Foi Deus. Faça alguma coisa para retribuir o que Deus fez por você. Obra missionária. Estou indo no fim. Obra missionária. O que você faria na missão com o valor que você oferta para a missão? Que tipo de trabalho você realizaria no campo missionário com o valor que você oferta? Eu tenho um carnê missionário, eu dou 5 todo mês. Se você estivesse no campo missionário, o que você faria com 5? Qual é o projeto?
Coloca no papel o projeto e diz o que você faria com 5. Eu estou dando, senhor, eu estou no mês, estou dando lá. Não. Esmola, a gente dá para quem pede esmola. Deus não quer esmola. A obra missionária não precisa de esmola, precisa de vida comprometida. Propósito de vida. Você quer ver salvação? Invista na missão. Você quer se dar bem aqui durante a sua peregrinação? Invista na missão. A igreja, a Assembleia de Deus, começou pobre. 4 anos depois estava mandando um missionário para a Europa. Os primeiros missionários que vieram para o Brasil, não tinha caixa missionário na Escandinávia, nem na América. Eu me assentei durante 2 horas com o Wilson Nordman. Escuta aqui, como é que teu avô veio para o Brasil? Gustavo Nordman, em 1923. Ele vendeu tudo que tinha na Suécia. Ele vendeu tudo. Sim, e a igreja? Que igreja? Sim, a igreja que sustentava ele? Não. Um grupo de irmãos operários, viúvas, tiravam um pouquinho do seu quinhão e faziam a remessa pelo correio para ele. Eram os pobres, mas foram enriquecidos. Um país na década de 30 e 40 que sofreu com o bloqueio da Segunda Guerra Mundial se tornou um país desenvolvido de primeiro mundo. Todo mundo tem celular, mas se tiver um Ericsson é melhor. Todo mundo quer um automóvel, mas se tiver um automóvel Volvo é melhor. É Suécia. Na época eles só faziam aradozinho de tração animal. Hoje eles fazem os melhores automóveis do mundo, os mais completos. Scania, Suécia. Husqvarna, Suécia. Para não dizer outras tantas. O melhor avião caça de guerra em tecnologia, Suécia. Tem uma discussão lá na mesa do ministro da Defesa: compra americano, compra francês ou compra sueco? Tem uma barganha, tem jogo de dinheiro lá na mesa dele. E ele não sabe o que vai fazer, mas ele sabe que o melhor é da Suécia, o país pobre que investiu na missão. Deus abençoa a terra, Deus abençoa a nação, Deus quer abençoar você. Abre a mão, abençoa a missão com uma mão, e Deus vai pegar as 2 mãos lá no céu, vai encher de bênção e vai derramar na sua cabeça. E você vai se assustar e dizer: mas onde é que está vindo isso? Eu nem merecia. É o quinhão que você está mandando para o missionário, que muitas vezes está desesperado para receber $100. Mas será que vai os $100, pastor Ângelo, esse mês? Porque o pessoal que contribui com a missão parece que deu uma minguada esse mês. Mas o missionário está lá, comendo uma polenta daquele milho branco, um punhado de arroz com um caldinho de esqueleto de peixe, porque muitos deles pegam a espinha do peixe, que o rico comeu a espinha, ou o peixe, e jogou a espinha fora. Ele vai lá, pega a espinha de peixe, ferve e põe no arroz para comer, para se alimentar. São nossos irmãos na fé. Isso não lhe toca? Milhões estão indo para o inferno agora, enquanto estamos aqui sem salvação, porque falta missionário no mundo para pregar o evangelho. E você dá 5 para a missão e acha que está dando um dinheirão, hein? Qual é o valor menor da contribuição aqui, pastor Ângelo? É voluntário. É R$1. O que você faria na missão com R$1 por mês?
Você construiria um templo? Você faria uma casa para morar? Pagaria aluguel de uma casa? Você conseguiria comprar um automóvel para deslocar de uma cidade para outra? 400, 500, 800 quilômetros? Porque chega um chamado para o missionário, como acontece com Eliel lá na África do Sul, que chamam ele lá no oco da África, lá onde os americanos, ingleses e os importantes não vão, chamam o Eliel lá. E o Eliel pega aquele fordeco velho e se mete a África dentro, passando por divisa de país, de nação, e às vezes sujeito a ser prisioneiro de guerrilheiro, e ele vai levando a palavra e levando o evangelho. Que valor tem isso? É o valor da sua recompensa, do seu galardão lá no céu. Nós cantamos o hino da nossa harpa, irmão Manuel. Ao raiar o áureo dia, o bom Jesus vem nos buscar, para com Ele sempre estarmos lá no céu. Os milhões purificados pelo sangue de Jesus subirão para contemplar o amado céu. Quando os milhões da China, todos que Jesus ganhou, junto dos que forem salvos no Brasil, lá no céu unidos todos dermos glórias a Jesus, juntamente estarão no seu redil. Jesus está lhe chamando hoje para ser um missionário. É para mim, para missão? Não, para fazer missão aqui, irmão. Para incentivar o seu irmão e dizer: vamos ajudar a missão, vamos fazer um propósito junto, vamos juntar 3, 4 irmãos da igreja e vamos chegar para o pastor João Maria e vamos dizer: nós queremos sustentar um africano, porque nós queremos ver almas salvas, nós queremos sustentar alguém na Argentina. Tem pastor abandonando igreja na Argentina porque não tem sustento no Paraguai, na Colômbia, na Bolívia, no Peru, onde o Sendero Luminoso queima as igrejas. Eles não têm o que fazer, não têm de se reunir, estão fugindo da guerrilha. Tem alma para ser salva lá, tem os loucos pelo evangelho gastando a vida, arriscando a vida lá, subindo o altiplano boliviano, indo lá onde não se fala nenhum idioma conhecido, mas ele chega lá falando com dialeto e tendo um bugrezinho interpretando uma palavra difícil e diz: diga para ele que Jesus salva, e ele fala. Diga para ele que Jesus cura, diga para ele que Jesus batiza no Espírito Santo. E daqui um pouco os andinos, com aquelas toucas enfiadas na cabeça por causa do frio gelado dos Andes, estão ajoelhados dizendo: Jesus me salva, Jesus me salva, eu quero Jesus, eu também quero Jesus. Não lhe toca isso? Deus precisa de você. É a última hora da igreja sobre a face da terra. Eu não tenho mais nada o que dizer, senão orar por você e pedir misericórdia. Fique de pé. Me perdoem, porque eu não pude falar tudo que escrevi aí. Eu sou humano, né? Não sou perfeito. Mas eu vim aqui para fazer o que Pedro disse em uma de suas epístolas: vos lembrar daquilo que foi escrito, vos lembrar daquilo que já está na palavra de Deus, lembrar você daquilo que você já sabe, mas com a ajuda do Espírito Santo bater forte no seu coração como um martelo, para que você tome uma atitude hoje. Eu quero orar, eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar você hoje, aí mesmo onde você está. Curve sua cabeça. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, estamos reunidos nesta escola bíblica, porque não queremos ser os mesmos que fomos até ontem, queremos ser melhores a partir de hoje, queremos praticar a tua palavra, não queremos ser somente ouvintes esquecidos, mas queremos colocar em prática aquilo que já sabemos, Senhor. Ajuda a nossa pequena fé, ajuda-nos a vencer a nós mesmos,
Ajuda-nos a triunfar sobre o mal, sobre o pecado, sobre o mundo, sobre Satanás. Nos ajuda a nos levantar como igreja vencedora, igreja que arranca as almas das portas do inferno, igreja que chega 5 minutos antes do traficante, igreja que chega 5 minutos antes da enfermidade fatal, igreja que entra no hospital e proclama a cura divina, igreja que se levanta hoje como um exército para proclamar as verdades de Deus, igreja noiva de Cristo, esposa do Cordeiro, igreja pentecostal chamada e vocacionada, igreja que crê nas verdades da palavra de Deus e que professa a fé genuína em Cristo Jesus, igreja pura, igreja santa, povo escolhido, especial, zeloso de boas obras, que levanta suas mãos para o céu em ação de graça e glorifica o nome do Senhor.